Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Flamengo não mata o jogo e a arbitragem infeliz complica a situação na Libertadores. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Tô gravando esse vídeo na manhã aqui de sexta-feira para falar da vitória do Flamengo por 2-1 sobre o Estudiantes, jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Você já deixa o seu like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você baixar o app do Flash Score, aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR para estatística de futebol, acompanhamento de jogos em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar. Pode vir no primeiro comentário fixado, clicar no link, fazer o download que você não vai se arrepender. Flamengo recebeu o Estudiantes na noite de quinta-feira, partida de ida das quartas de final da Libertadores 2025 e conseguiu uma vitória por 2-1, uma vitória que ficou bem menos favorável ao Flamengo pelo que de acordo analisando o que o Flamengo produziu no jogo. O Flamengo fez, sei lá, os primeiros 60, 70 minutos muito bons no Maracanã. Primeiro tempo o Flamengo produziu para vencer por 3 ou 4-0, saiu com 2-0 e no final vai jogar na Argentina tendo a vantagem mínima, já que o Estudiantes diminuiu essa vitória do Flamengo no final, nos acréscimos, na reta final do jogo, no gol marcado pelo Carrilho. É um jogo que para a gente analisar, nós temos que falar da arbitragem, uma arbitragem muito ruim, muito prejudicial ao Flamengo, do colombiano Andrés Rojas, e que impactou diretamente no resultado do jogo. Mas antes de falar da arbitragem, que eu vou falar na segunda metade do vídeo, eu queria falar do que o Flamengo jogou e de mais uma vez o Flamengo não conseguir traduzir o volume de jogo, a superioridade que o Flamengo teve em relação ao adversário em uma vantagem segura. O Flamengo, se você analisa aqui as estatísticas do primeiro tempo, você vê uma superioridade muito grande do Flamengo. Peguei essas estatísticas lá no app do Flash Score. Você vê 61% de posse de bola, que até a partir do meio do primeiro tempo o Estudiantes começou a ficar com a bola não para tentar empatar o jogo, mas apenas para tentar se defender da volúpia do Flamengo. Mas 11 finalizações no Flamengo, 3 no gol, 4 grandes chances criadas, dessas 4, 2 viraram gol, 4 escanteios contra 0 do Estudiantes. Então foi uma superioridade muito grande do Flamengo, tanto nos números, mas mais ainda em atuação, quem acompanhou o jogo. O Estudiantes colocou o Piovi para marcar o Arrascaeta, isso funcionou muito mal, porque com o Arrascaeta se movimentando, o Piovi deixava, acompanhando a movimentação do Arrascaeta, deixava um buraco na frente do meio-campo, na frente da defesa, e aí o Flamengo, a partir desse espaço, conseguindo fazer a bola girar do meio para as pontas, e o Flamengo tendo muito volume de jogo e muita capacidade ofensiva a partir de duplas jogando pelas pontas. O Varela e o Plata pela direita, o Samuel Lino e o Ayrton Lucas pela esquerda. Então essa foi a tônica do Flamengo no primeiro tempo, já desde o primeiro minuto, literalmente, né? O Flamengo fez 1-0 com 15 segundos de jogo, depois de uma saída de bola em que o Pedro e o Plata se combinam do meio para a direita, o Pedro acaba perdendo a bola na entrada da área e depois briga por ela para recuperar, a bola chega para o Plata dá assistência, o Pedro gira em cima do marcador e faz o toque rasteiro. Isso com 15 segundos, o Flamengo ganhava por 1-0 e depois ainda teve mais chances até aumentar aos 8 minutos, depois de uma jogada do Lino e do Ayrton Lucas pela esquerda. Ayrton Lucas teve muita liberdade para cruzar e achar o Varela livre lá no segundo pau, batendo de primeira para fazer 2-0. Com 8 minutos, 2-0, o cenário era de projetar uma goleada. O cenário era de projetar um Flamengo completamente dominante nas ações e no placar. O Flamengo ainda teve pelo menos mais 3 chances claras no primeiro tempo. O Pedro saiu na cara do gol. Tem que ver ali a condição, se ele estava impedido ou não, mas poderia estar impedido.
mas saiu na cara do Muslera, acabou batendo no canto do Muslera. O Muslera fez uma grande defesa. Depois, uma jogada em que o Lino é acionado na área, ele bate, não bate muito bem, a bola desvia algum jogador do Estudiantes e sai muito perto do gol. Depois teve finalização do Arrascaeta, depois teve jogada de novo com o Pedro. Então o Flamengo teve muito volume no primeiro tempo, acabou não conseguindo traduzir isso em uma vantagem maior do que 2-0 e ficava a expectativa de quando o Flamengo faria o 3-0, que aí seria considerado uma vantagem segura. Só que do primeiro para o segundo tempo, o técnico do Estudiantes, o Eduardo Domingues, ele consertou o que não estava funcionando. Ele tirou o Piove, botou mais um defensor, fez uma linha de 5. Essa linha de 5 espalhou os defensores na última linha por toda a largura do campo, e aí o Flamengo já não conseguiu ter tanto volume, tanta força ofensiva pelos lados. E isso foi diminuindo, mas o jogo era um jogo completamente controlado. Inclusive, no segundo tempo, as melhores chances de gol, enquanto ainda estava 11 contra 11, foram do Flamengo. Samuel Lino teve chance, o Pedro teve chance. Então, assim, o Flamengo continuou tendo o controle do jogo com um 2-0 que era muito favorável e mantendo o Estudiantes sem conseguir chegar. O Estudiantes até conseguiu ficar um pouco mais com a bola no campo de ataque, mas não conseguia levar nenhum perigo ao gol do Rossi. Era muita bola longa e uma outra bola parada, uma outra bola levantada na área. O jogo caminhava para um 2-0 tranquilo. O Flamengo já tinha perdido um pouco a partir ali dos 65, a partir dos 20 do segundo tempo. O Flamengo já tinha perdido toda a sua capacidade de pressionar, de recuperar a bola, mas também não sofria, e aí aí a gente tem que falar aqui da atuação do Andrés Rojas. A atuação do árbitro colombiano foi uma das piores que eu me lembro num jogo de Libertadores. A gente tem visto algumas atuações, árbitros fazendo boas atuações na Libertadores. Há muito tempo eu não via um árbitro fazer uma partida tão ruim, de tantos erros e de tanto condicionamento do jogo quanto fez o Andrés Rojas. E isso desde o primeiro tempo, tá? Começou a me chamar a atenção para uma arbitragem muito infeliz, quando no primeiro tempo ele deu um cartão amarelo para o Saul. Inclusive a saída do Saul para a entrada do Alan piorou demais o meio-campo do Flamengo. Mais uma vez acaba sendo automático a entrada do Alan e uma queda muito grande, seja de capacidade de manter a bola, seja a capacidade de ocupar o espaço, muito ruim depois que o Alan entrou. Mas no primeiro tempo, o Saul Niguez, numa recuperação de bola, ele estica a perna, pega inteiramente na bola, joga a bola para escanteio e na sequência do movimento, com o jogador do Estudiante se aproximando de onde estava a bola, o pé do Saul pega na caneleira ali, na perna do jogador do Estudiantes. Pegou de raspão, isso depois dele ter tirado a bola. Ele jogou a bola claramente para a lateral. E aí o árbitro foi lá e deu cartão amarelo. Ali já era uma sinalização que era uma arbitragem muito, muito infeliz do Andrés Rojas. Ao longo do jogo todo, invertendo faltas o tempo todo, ao longo do jogo, e especialmente no momento de domínio, segurando cartões amarelos para os Estudiantes. E no segundo tempo, e no final do primeiro tempo, a arbitragem deixou de dar um pênalti para o Flamengo. Tem uma jogada do Samuel Lino entrando pela esquerda, driblando da esquerda da área. Quando ele entra na área, quando ele está próximo de entrar na área, tem um contato do joelho do defensor com a perna, a chuteira do Samuel Lino. Ele em velocidade, a imagem eu estou deixando aqui, esse momento do toque, está em cima da linha, isso é pênalti, isso é o famoso trança-pé. É o pênalti que foi dado, por exemplo, em cima do Di Maria na final da Copa do Mundo. É rigorosamente o mesmo lance. Isso é pênalti. O árbitro não deu. Àquela altura, o jogo era um domínio completo
do Flamengo em cima do Estudiantes. E aí o árbitro não deu no campo, ficou meio titubeante ali, acabou não dando no campo, e o VAR também, já era a última bola do primeiro tempo, já nos acréscimos do primeiro tempo, e o VAR também não entrou. Então, um pênalti, para mim, evidente, em cima do Samuel Lino, que não foi dado. E no segundo tempo, quando o jogo caminhava para a reta final, tem o lance da expulsão do Plata, que para mim é um absurdo. É algo assim, fora do comum. É algo incompreensível. É algo que deixa a arbitragem indefensável. Porque os lances anteriores que eu citei, que para mim foram errados, ali está muito claro ali que tem um campo de interpretação muito posto ali. Agora, a expulsão do Plata é um dos grandes erros de julgamento da história recente da arbitragem da Libertadores. É impossível quem olha o lance achar que tem algum cabimento a expulsão do Plata. É uma disputa de bola entre Luiz Araújo e o defensor do Racing. Na jogada, o defensor do Racing toca com a mão na bola. Isso daí tá nítido, tá evidente, com a bola mudando o seu eixo. Ele toca com a mão direita aberta na bola. O VAR não olhou isso. Seria um outro pênalti pro Flamengo. O VAR não olhou isso. E depois dessa disputa, a bola fica entre esse defensor do Estudiantes e o Plata. O Plata estica a perna, toca na bola antes do jogador do Estudiantes. Ele toca na bola antes do jogador do Estudiantes. Ele chega primeiro do jogador do Estudiante, e o jogador do Estudiante, que tinha armado o chute para tirar a bola, dá um chute no pé do Plata. Ainda há uma dúvida se esse chute foi dentro da área, ou em cima da linha, ou fora da área. Mas não estou nem trazendo essa discussão para cá. O jogador tocou com a mão na bola e não foi dado pênalti. Depois o Plata chega primeiro na bola, isso daí é nítido, é só você pegar o replay pelo terceiro ângulo que a transmissão oferece, que você vê o Plata, o bico da chuteira do Plata tocando na bola antes da chegada do defensor do Estudiantes ter qualquer chance de chegar na bola. O Plata toma um bico no seu pé e o árbitro para o jogo e dá falta do Plata. E como ele já tinha cartão amarelo, ele entende que o Plata solou o jogador do Estudiante, que é uma loucura. O pé do Plata, ele tá esticado assim e toca na bola. E o árbitro dá falta do Plata, cartão amarelo, como ele já tinha cartão vermelho. E aí é um lance incompreensível, é um lance de uma interpretação completamente falida, e essa expulsão mudou o jogo. O jogo ainda teve mais ou menos 10 minutos, contando os acréscimos e tudo. O árbitro errou nos acréscimos, né? O árbitro deu 3 minutos de acréscimo num jogo que parou o tempo todo, até por conta dele, e o árbitro deu 3 minutos de acréscimo. E aí, depois da expulsão, com um a mais, o Felipe Luiz colocou o Danilo para colocar mais um defensor. O Estudiante começou a ocupar o campo de ataque, jogando bola na área o tempo todo, e numa dessas bolas aéreas saiu o gol do Estudiantes. É um gol que muito torcedor do Flamengo está reclamando. Para mim é um gol legal, é um gol de um cruzamento da meia esquerda para a área. O Ayrton Lucas cabeceia para tirar a bola, um jogador do Estudiantes sobe na frente dele, e aí ele de costas, com o braço, na minha visão, numa posição natural, que ele sobe e o braço tá assim, num equilíbrio de subida, para mim numa posição normal, ele de costa, a bola bate nessa região aqui, que pode ter sido o ombro, pode ter sido o braço, e sobra para o Carrilho fazer o gol. A bola ainda desvia no Léo Pereira e entra. Esse 2-1 é um 2-1 que torna a missão do Flamengo no jogo da volta em La Plata muito complicada, não tem nenhuma dúvida. Mas é um 2-1 muito impactado por decisões inexplicáveis da arbitragem. A expulsão do Plata é uma dos maiores erros de julgamento da história recente da Libertadores. O VAR não poderia entrar porque era uma expulsão via segundo amarelo, então o VAR não podia, e
corretamente não entrou na expulsão do Plata, mas o VAR tinha obrigação de analisar o toque de mão do jogador do Estudiantes dentro da área e analisar principalmente se a falta sofrida pelo Plata, o Plata sofreu uma falta, foi dentro da área ou foi fora da área. Não se abriu revisão. A Conmebol tem ali aquela mensagem na transmissão dizendo checagem do VAR. Não abriu nenhum tipo de checagem, né? E o jogo ficou por isso mesmo. Sem dúvida, para mim, acho que não há debate que, para mim, a arbitragem, numa noite muito infeliz, influenciou no resultado da partida. O Flamengo tem que ser cobrado por não transformar sua superioridade num placar maior. O Flamengo jogou para fazer 3-0. Se fizesse o 3-0, a percepção do Estudiantes seria outra. E mesmo com uma arbitragem completamente infeliz, mesmo que houvesse uma expulsão tão injusta quanto foi a expulsão do Plata, você fazendo 3-0, a percepção do outro time era outra. Então o Flamengo tem que ser cobrado por isso, mas a arbitragem, para mim, tá evidente que a arbitragem influenciou no resultado do jogo. Acho que o Flamengo ainda é favorito contra o Estudiantes lá. O Flamengo é um time melhor que o Estudiantes. É possível que o Jorginho retorne para o jogo da volta, e aí a capacidade do Flamengo de controlar o jogo com o Jorginho em campo é outra, mas não há nenhuma dúvida de que o Flamengo vai passar um aperto bem maior do que poderia e deveria em La Plata, considerando tudo que aconteceu e a arbitragem desastrosa do Andrés Rojas no Maracanã. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? O Flamengo vai passar aperto? O Flamengo vai se classificar no jogo da volta? O Estudiantes consegue dar a volta por cima? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado, clica no link e baixa o app do Flash Score, totalmente de graça para você não vai se arrepender. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!